Amém, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 38, página 162 da nossa Bíblia de Estudo Macshine, página 162. Gênesis capítulo 38, vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por sua mulher, e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e deu à luz a um filho, e ela chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Amém. Só até aqui. Pai querido, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema dessa mensagem é Judá e Tamar, uma história de redenção, ou uma história de restauração. A genealogia de Jesus, ela passa por um casal chamado Judá e Tamar. Vamos ver nesse sermão uma parte da história de vida deles e o que isso tem a ver conosco hoje, ou seja, o que a história de Judá e Tamar pode nos ensinar. A história de Judá é relatada em Gênesis entre os capítulos 29 e 50. E a história de Tamar é bem mais curta, ela aparece apenas em Gênesis 38. Nós poderíamos chamar esse capítulo 38 de Gênesis, que conta um pouco da história dos dois, poderíamos chamar de A Depravação de Judá. Ou então, poderíamos ampliar ainda mais e chamar esse capítulo de A Depravação da Família de Judá. Nós vamos ver aqui que no verso 1, que Judá ele toma uma atitude precipitada e contrária à vontade de Deus. Ele abandona a casa de seu pai e a comunidade dos seus irmãos, onde estava a bênção da aliança. Judá, ele era filho do patriarca Jacó com Leia, era o quarto filho de Leia com Jacó. Então agora Judá sai da casa do seu pai, ele sai da comunidade dos seus irmãos e, conforme nós vemos aqui em Gênesis 38:1, ele desce até a casa de um homem na cidade de Adulão. Então o fato dele ter saído da casa do seu pai e ter saído da comunidade de Israel e ter saído do lugar da bênção, isso é muito característico e muito importante. Talvez as coisas ali na casa de Judá não estivessem assim ocorrendo, muito bem. E por isso ele tenha saído ali daquela comunidade. O clã de Jacó, nós sabemos que
era um clã que tinha muitos problemas. Jacó, o pai de Judá, também tinha muitos problemas. A começar pelas mulheres. Ele tinha 2 mulheres. E 2 mulheres que eram irmãs. E 2 mulheres que rivalizavam uma com a outra. Nós vamos ver em seguida, né, que Judá, ele faz 2 alianças que eram proibidas. Primeiro, ele vai para a casa desse homem chamado Ur, na cidade de Adulão. Ele sai da terra, ele sai do meio da sua comunidade e vai morar na casa de um homem, de um homem estrangeiro. E a segunda aliança que ele faz é que ele toma para si uma mulher cananeia, está no versículo 2. A Bíblia não nos informa o nome dessa mulher, mas diz que ela é filha de um homem chamado de Sua. Então, mais à frente, a Bíblia chama ela de Bat-sua, filho de Sua. Nós vamos ver que a separação de Judá da casa de seu pai, de seus irmãos e de sua comunidade foi uma separação mais que geográfica. Ele desceu ao nível inferior geograficamente, mas também desceu espiritualmente. Então ele desceu até uma outra cidade e não só desceu geograficamente, mas também espiritualmente. Porque ali ele faz um acordo com esse homem na cidade de Adulão e ali ele toma uma mulher cananeia para ser sua esposa. Então, nós vamos ver que a descida de Judá envolveu a inclusão com a cultura cananeia. O que Judá está fazendo? Ele está descendo e ele está se inserindo em uma cultura pagã. Isso é algo perigoso para o povo de Deus e perigoso para nós também nos dias de hoje. Então era uma integração perigosa com os povos pagãos que não era do agrado do Senhor. E Judá assim se torna infiel à aliança de seus pais. Judá vai descendo e vai se degradando e cada vez mais Judá vai indo para o fundo do poço. Judá não percebe uma luz acesa, uma luz vermelha acesa que mostra que ali tem um perigo. A vida dele corre perigo. O estilo de vida dele está correndo perigo, sério perigo. Judá não percebe essas coisas. Alguns estudiosos do livro de Gênesis afirmam que foi por causa desse problema que Deus tirou o povo de Canaã e levou o povo para o Egito, onde o povo passa aproximadamente 400 anos no Egito. Ali no Egito o povo estava separado. Alguns entendem que esse era o motivo pelo qual Deus tirou o povo de Canaã e levou para o Egito, porque o povo de Deus estava se misturando com os povos da terra. E Judá era um representante dessa mistura. Depois nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que Judá teve 3 filhos. O primeiro ele chamou de Er, o segundo de Onã e o terceiro de Selá. No verso 6 diz a palavra de Deus que Judá continuou descendo, ele continuou indo para o fundo do poço. O que ele faz? Ele toma uma mulher cananeia para o seu primeiro filho, chamado de Er. Então a integração com a cultura cananeia estava assim a pleno vapor. O povo de Deus estava se misturando assim de uma forma acelerada com aqueles povos pagãos que habitavam naquela região. Agora eu vou ler aqui o verso 7 de Gênesis 38, que tem assim um relato terrível. Diz assim: Er, o primogênito de Judá, era perverso aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Não nos é dito aqui na palavra de Deus qual era a maldade de Er, apenas que ele era mau aos olhos do Senhor. E isso aponta para a visão que Deus tinha de Er. Não importa o que ele fez, não importa o que ele estava fazendo. Deus olhou para Er e falou: eu vou matar esse sujeito, porque ele é terrível. E Deus realmente matou Er. Depois disso, Judá vira-se para o seu segundo filho, chamado Onã, e diz o seguinte: casa-te com a viúva de teu irmão e gere um herdeiro para ele. Esse era o costume da época, conhecemos essas histórias na Bíblia. Porém, Onã, o segundo filho de Judá, era tão perverso quanto o primeiro que Deus havia matado. E se Deus matou o primeiro filho, Onã também corria perigo. A Bíblia não fala qual o pecado do primogênito de Judá, apenas que ele era mau aos olhos do Senhor. Mas o segundo filho,
O livro de Gênesis detalha qual era o seu pecado. E diz a palavra do Senhor que Onã, quando tinha relação íntima com a sua cunhada, não querendo gerar filhos para ela, ou não querendo também gerar filho para o seu irmão que havia morrido, e suscitar um herdeiro para o irmão, ele derramava o seu próprio sêmen na terra. A intenção dele era o seguinte: aproveitar a benesse de se deitar com a sua cunhada, mas não colocar nela o seu sêmen para que o seu irmão ou a descendência do seu irmão não recebesse a herança. Então ele mesmo, Onã, seria o herdeiro principal de Judá. Onã, então, tendo esse pensamento, ele também foi morto pelo Senhor. Deus matou o primeiro filho de Judá, e Deus também matou Onã, o segundo filho de Judá. Um dos problemas, meus irmãos, que está acontecendo aqui em Gênesis 38 é o seguinte: filhos reproduzem comportamento dos pais. Os filhos de Judá estão reproduzindo o seu mau comportamento, assim também como Judá reproduz o mau comportamento do seu pai Jacó. Aliás, Jacó, o nome dele significa enganador, trapaceiro. Então, certamente, Judá, filho de Jacó, também era um homem que recebe essa influência negativa de seu pai. E os filhos de Judá continuam repetindo a história de Judá, do seu pai, e também são pessoas más, e Deus tira esses homens da face da terra. Agora vamos contar um pouco da história de Tamar. Seu nome significa tamareira ou palmeira. Ela foi dada como esposa ao primeiro filho de Judá, chamado Ele era o filho primogênito de Judá, E o marido era perverso, Deus o matou, e Tamar fica viúva e sem filhos. Então é dado o segundo filho, Onã, a ela como o seu esposo. E ele era um homem também mau, Deus também o matou, e agora Tamar fica viúva 2 vezes de 2 irmãos, e sem família, e sem geração, e sem descendentes. Fica registrado aqui que a culpa da morte dos maridos não é de Tamar. Eles eram homens maus e Deus os matou. Depois disso, o sogro de Tamar, Judá, ele intenciona descartar Tamar. Então ele resolve colocar Tamar para fora de casa e manda ela ir para a casa do seu pai. E ele fala o seguinte: Tamar, vai para a casa do seu pai, fique lá por um tempo, e quando o meu terceiro e último filho, chamado Selá, quando ele tiver idade para casar, então eu vou te dar ele como marido. E Tamar acredita nessa história de Judá, que era uma história falaciosa. E ela vai para a casa do seu pai, e ela fica ali por um tempo, até que a ficha de Tamar cai. E ela descobre que está sendo enganada pelo seu sogro, porque agora o seu marido prometido, Selá, já tinha idade para casar, e Judá não lhe dava o marido. Segundo alguns estudiosos aqui de Gênesis, Tamar tinha aproximadamente 15 anos, quando ela foi dada, quando ela casou pela primeira vez com Então, vamos resumir aqui agora o final da história de Judá e Tamar. A vida de Judá é marcada pela morte. Então, morre o primeiro e o segundo filho, e também morre a esposa de Judá. Aquela esposa cananeia morreu. Então, Judá, passados os dias de luto, ele vai tosquiar as ovelhas em Tímina, perto da região onde estava Tamar, sua nora. E naqueles tempos, nos tempos antigos, a época de tosquear ovelhas era um acontecimento importante, onde eles celebravam uma grande festa que geralmente estava associada a um culto pagão e geralmente estava associado também a comportamento licencioso. E em Tímina havia inclusive um templo pagão, onde os homens, as pessoas, pagavam oferendas, ofertavam oferenda a esses deuses da seguinte forma, eles contratavam prostitutas cultuais, pagavam essas prostitutas e assim estavam dando oferendas, ofertas a esses deuses. Judá continua se degradando, continua descendo ao fundo do poço, e ele vai para essa cidade participar desse festival e também esquiar as suas ovelhas.
Então chega ao conhecimento de Tamar que o seu sogro está na região. E Tamar então tem um plano. Não sabemos se ela arquitetou esse plano imediatamente ou se, sabendo que o seu sogro estava por perto, ela fez um plano. Na verdade, era um plano vil e indigno para uma mulher modesta ou uma mulher virtuosa. Mas ela se achou no direito de fazer este plano porque estava sendo enganada pelo seu sogro. E o que ela fez? Ela tirou a roupa da sua viuvez, colocou uma outra roupa, ela colocou um véu e ela foi para a beira de uma estrada, sabendo que o seu sogro passaria por aquela estrada. Então Judá, passando por aquela estrada, viu aquela mulher. E Judá, que não temia o Senhor, viu aquela mulher, cobiçou aquela mulher, certamente pensou que era uma prostituta cultual, e ele imediatamente foi lá e lhe propôs, fazer sexo. E então aquela mulher, e ali fizeram uma negociação. E segundo a negociação que fizeram, Judá daria um cabrito para aquela mulher. Mas ele não tinha aquele cabrito naquele momento. Então aquela mulher diz para Judá: olha, deixa aqui um penhor comigo. Deixa algum objeto seu comigo. E depois então você manda o cabrito. Então Judá fala para ela: o que você quer? E ela fala para Judá: eu quero o teu cajado, eu quero o teu selo, eu quero o teu cordão. Esses objetos que Tamar está pedindo, esses objetos que Tamar está querendo de Judá, eram todos objetos que tinham a identificação do seu dono. Era como se Tamar estivesse falando para Judá: olha, já que você não tem dinheiro aí para pagar o serviço, e já que você não trouxe o seu cartão de crédito, deixa o seu documento comigo, e depois a gente faz a troca. Terrível essa história, Arrepiante essa história. Um detalhe importante aqui, meus amados irmãos, é que realmente Judá, ele acaba conhecendo a sua nora dessa forma, E o detalhe importante dessa história é que Tamar, ela tinha um conceito tão baixo da estatura moral de Judá, o seu sogro, que ela achava que ele faria exatamente aquilo que ele fez. Então Tamar sabia que o sogro dela não tinha moral nenhuma, não era um homem que temia ao Deus de seus pais. E ela pensou: olha, eu vou armar esse plano e ele vai cair. E Judá caiu exatamente e fez aquilo que ela pensou que ele faria. E eu pergunto para todos nós aqui nessa noite: qual o conceito que as pessoas têm de nós? Homens crentes, mulheres crentes. Judá tinha um péssimo conselho, Tamar tinha um péssimo conceito de Judá. E qual o conceito que as pessoas têm de nós? Vamos pensar sobre isso, Então, Tamar fica com aqueles objetos que identificam Judá. E depois Judá manda um amigo, aquele amigo que morava com ele, aquele amigo que no início da história, ele foi morar na casa desse amigo. Judá manda esse amigo entregar o cabrito e pegar os seus pertences de volta. Mas essa mulher nunca mais foi encontrada. E Judá, olha, não estava nem aí. Então o amigo chegou e falou assim: olha, ninguém conhece, ninguém viu essa mulher. Ele falou: então deixa para lá. Então tentei pagar, não consegui, vamos deixar para lá, vamos tocar a vida. Então Judá nem se importou com os seus pertences. O plano de Tamar funciona assim perfeitamente. Ele foi executado com maestria. Judá caiu na armadilha e agora Tamar está grávida de seu sogro. 3 meses depois, então, vem a notícia para Judá. A notícia chega para ele dizendo o seguinte: Tamar, sua nora, adulterou e está grávida. Então, nesta hora, Judá, ele é tomado de um senso de justiça de autojustiça muito grande. Minha nora, Tamar, está grávida, aquela que eu prometi ao meu filho. Então, o veredito que ele deu para Tamar é o seguinte: queimem essa mulher imediatamente. Essa mulher vai ser queimada. E Judá, como o chefe ali da família, ele tinha essa autoridade de dar o veredito. E o seu veredito foi esse: essa mulher adúltera, essa mulher pecadora, precisa ser queimada. Aí nós pensamos assim: quanta hipocrisia de Judá, quanta perversidade, porque o pecado era dos dois. E Judá,
ele tinha mais falha, ele tinha mais pecado do que Tamar nessa história. Porque Judá cometeu aquele pecado movido pela concupiscência, movido pela luxúria e movido pela paixão carnal. E Tamar, ela cometeu esse pecado, que ela também pecou, mas o interesse dela era de ter um filho. Filho, aliás, que havia sido negado para ela, porque aquele que foi prometido como marido não foi lhe dado. Os dois estavam errados, mas o pecado de Judá era maior. Mas antes da execução de Tamar, ela manda uma mensagem para o seu sogro, para o juiz, que havia dado o veredito que ela deveria ser queimada. Ela manda o seguinte recado para Judá: você conhece de quem é esse cordão? Você conhece de quem é esse cajado? Você conhece de quem é, né, esses objetos pessoais? E aí Judá estava dizendo o seguinte, Tamar estava dizendo o seguinte para Judá: o pai da criança que está no meu ventre é o dono deste selo, é o dono deste cordão e é o dono deste cajado. Você sabe de quem são essas coisas? Então nós vamos ver uma reviravolta nessa história, né? Então Judá manda suspender a execução de Tamar, manda apagar aquele fogo da fogueira, né, que ele mandou ela ser queimada. Então ele suspende a execução de Tamar, manda apagar o fogo da fogueira e ele pronuncia as seguintes palavras: ela é mais justa do que eu. Tamar é mais justa. A hipocrisia, a corrupção e a depravação de Judá, que dá o veredito, nos lembra Davi, o homem segundo o coração de Deus. O evangelista Elias, que pregou no culto 2, falou sobre esse assunto. Então o que aconteceu ali com Davi? Davi cometeu um adultério e um assassinato e depois escondeu o seu pecado. E quando Natã foi até Davi conversar com ele e contou aquela história, né, que nós conhecemos, dizendo assim: Davi, olha, tem dois homens, um é muito rico e tem um enorme rebanho, e o outro é pobre, só tem uma cordeira. Davi, esse homem rico, dono de um enorme rebanho, roubou a única cordeirinha desse homem pobre. E Davi, então, novamente, igual a Judá, né? Olha, vamos matar esse homem merece morrer. E então Natã fala para Davi: você é esse homem. Você, Davi, merece morrer. Você adulterou com Betseba e você assassinou Urias. Então os homens, né, nós homens, falando de uma maneira genérica, nós temos essa capacidade de ser hipócritas. Mas Deus, ele vai endireitando os nossos caminhos, Deus vai acertando os nossos caminhos. E é o que acontece com essa história, né? Diante quando Tamar então vai dar à luz àquela criança, acontece uma surpresa. Ela não tem um filho no seu ventre, ela tem dois. E os dois filhos são chamados de Pérez e Zera, duas crianças. Agora, ouça com atenção, meus irmãos, olha só. Alguns comentaristas do livro de Gênesis acreditam que Tamar, ao fazer parte da família de Judá, ela passou a conhecer as promessas de Abraão. Alguns acreditam que isso está acontecendo com Tamar. Ela foi fazer parte da família de Judá, casou com os filhos de Judá e ela passa a conhecer um pouco da história de Judá. E ela sabe que tem uma promessa naquela família. E ela não quer perder a oportunidade de gerar um filho naquela família que ia abençoar toda a terra. Então, olhando por esse prisma, Tamar engrandeceu e valorizou a aliança de Deus com seu povo, coisa que Judá desprezou, coisa que Esaú desprezou, coisa que muitos desprezaram. Mas Tamar está querendo gerar um filho naquela família que iria abençoar toda a terra. Tamar então coloca o seu nome na história. Tamar então coloca o seu nome na genealogia de Cristo, o Salvador do mundo. Ela está lá em Mateus capítulo 1, versículo 3. Lá fala de Raabe, né? O texto fala de Raabe, aquela que foi meretriz. Fala de Ruth, a estrangeira moabita. Fala indiretamente de Betseba, aquela que foi adúltera e mãe de Salomão. Fala de Maria. E junto com essas mulheres, lá está Tamar,
uma mulher que foi matriarca dentro da família de Israel, uma estrangeira. Mateus 1:3 diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e eles vão gerando até chegar em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer aqui algumas rápidas lições desse texto. A história de Judá e Tamar é a nossa história. Quando a gente olha aqui, irmãos, para esse texto, para esse capítulo 38, nós podemos também ser acometidos assim, né? Por uma espécie de santidade, uma santidade muito grande, e pensar assim: nossa, que coisa terrível, que família amaldiçoada, tantas coisas, tanta mentira, tanta morte, tanto engano, prostituição, quanta coisa errada no meio dessa família. Porém, nós bem sabemos que nós não somos perfeitos, e as nossas famílias também são identificadas aqui, na história de Judá e na história de Tamar. Vamos dizer igual a Jesus: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado, diante daquela mulher pecadora. Não sobrou ninguém. Irmãos, se Deus fosse realmente peneirar para reservar os santos, para reservar aqueles que não têm pecado, ninguém se salvaria. A história de Judá e a história de Tamar está acontecendo todos os dias na história de nossas famílias. Segunda lição que vemos aqui é o poder da graça. Essa história está aqui não só para denunciar os erros de Judá e Tamar, mas para nos mostrar que a graça de Deus, ela é poderosa. E diz a palavra: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Aleluia, Deus estava restaurando Tamar, Deus estava restaurando Judá, e Deus está aqui para restaurar você e a sua família. Aleluia. Se há alguma dificuldade, se há algum problema, deposite hoje aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Ele é poderoso, a graça de Jesus é maravilhosa, aleluia. E Ele está aqui para restaurar a sua família, Ele está aqui para restaurar você. Aleluia. Como que Deus faz essa restauração na vida de Judá e na vida de Tamar? Deus faz essa restauração trabalhando no caráter de Tamar e trabalhando no caráter de Judá. Aleluia, glória a Deus. A partir daquele momento que Judá falou bem assim: olha, essa mulher é mais justa do que eu. É como se ele estivesse confessando o seu pecado: eu também estou errado. E ele faz um propósito do seu coração, ele cuida de Tamar, mas diz a palavra de Deus que nunca mais ele conheceu Tamar. Isso significa que nunca mais ele foi procurar aquela mulher para ter relações íntimas. Então ele se afastou do pecado e Deus começou a trabalhar na vida de Judá. Aleluia. Em Gênesis capítulo 43, verso 8 e 9, nós temos ali uma prova de que Deus estava trabalhando no caráter de Judá. Diz assim, essa passagem: Judá está negociando com seu pai, que agora já não era mais Jacó, era Israel, porque Deus também trabalhou no caráter de Jacó. Ele não era mais enganador, ele agora era príncipe de Deus. Então, Judá está negociando com seu pai a ida para o Egito, e eles precisavam levar Benjamim para o Egito. Olha o que ele diz: então disse Judá a Israel, seu pai: deixa o jovem Benjamim ir comigo, e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e as nossas crianças sobrevivamos, e não venhamos a morrer. Eu me comprometo. Olha só, o homem que era pecador, que não estava nem aí para nada, esse homem agora está dizendo o seguinte: eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não trouxer ele aqui de volta, colocar bem na tua frente, na sua presença, eu serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida.
Então Judá agora está assumindo a responsabilidade. Ele agora está demonstrando zelo e cuidado pelos irmãos. Ele havia participado da trama para vender José, mas agora ele tem interesse, agora ele cuida dos seus irmãos. E ele fala para o seu pai: coloca na minha conta, se eu não trouxer Benjamim vivo aqui, eu pagarei por isso pelo resto da minha vida. Judá estava sendo restaurado pelo Senhor, e esse Deus que restaurou Judá vai restaurar você também, aleluia. Ele vai mudar o seu caráter, ele vai transformar a sua vida. O que você precisa fazer é se arrepender, aleluia. Aleluia. Estamos concluindo aqui esta mensagem. Apenas mais 2 lições que nós podemos apresentar aqui. Primeiro, o selo, o cordão e o cajado eram a identidade de Judá. E Judá entrega isso a uma desconhecida. Judá entrega isso a uma mulher que ele nunca viu na rua. Judá, ele viu isso, ele entregou a sua identidade, ele perde a sua identidade com uma prostituta cultual. E Judá, ele é da semente santa, a semente prometida do Senhor. E nós queremos falar para todos aqui nessa noite: não perca a sua identidade de filho de Deus. Não perca a sua identidade de servo de Cristo. Não perca a sua identidade de crente. Essa palavra pode ser pesada, né? Mas nós somos crentes. Não perca a sua identidade de crente. Não perca a sua identidade de marido fiel. Não perca a sua identidade de mulher fiel, de mulher virtuosa. Não perca a sua identidade de filho obediente. Aleluia. Meus amados irmãos, não vamos entregar nas mãos do inimigo aquilo que é tão precioso. Aleluia. A nossa identidade. Glória a Deus. Para concluir, a última lição desse texto diz assim: Deus vai cumprir as suas promessas e levará adiante o seu plano. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, Deus levará o seu plano adiante. Deus colocou na genealogia de Cristo Tamar, que foi pecadora. Ali também está Judá, que foi pecador. E eles foram restaurados por Deus. Deus é o Deus de restauração. O Senhor restaura e continua a fazer a sua obra. Aleluia. Em Gênesis 49, 8 e 10, diz assim uma profecia acerca de Judá. Judá, seus filhos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa, como um leão, e ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele todas as nações obedecerão. Essa profecia é acerca de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus que descende da mulher. Jesus que é o primogênito do Senhor. Jesus que é descendente de Abraão. Aleluias. Esse Jesus é o mesmo que opera hoje. É o mesmo que transforma hoje. É o mesmo que restaura hoje. Aleluia. E se você, nessa noite, se colocar na presença de Deus, se arrepender dos seus pecados, Jesus vai restaurar você e a sua família. Amém.